corn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Nos dias 2 e 3 de setembro de 2025, Brasília se tornou o centro das atenções no país. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deu início a um julgamento histórico. Poderá definir o futuro político de Jair Messias Bolsonaro e de 7 de seus aliados mais próximos. Em jogo, acusações graves de tentativa de golpe de Estado, suposta articulação para invalidar as eleições de 2022 e ameaças à própria democracia brasileira. 2 dias que foram intensos, marcados por tensão, embates verbais, discursos inflamados e momentos de forte emoção. E isso é só o começo. Logo nas primeiras horas da manhã do dia 2 de setembro, a movimentação já era intensa. Nas ruas ao redor do Supremo, manifestantes pró e contra Bolsonaro reuniam em lados opostos, separados por um forte esquema de segurança. Dentro do prédio, por sua vez, jornalistas disputavam cada espaço para registrar os momentos que poderiam mudar os rumos do país. Às 9 horas em ponto, o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, declarou aberta a sessão, dando início a um dos julgamentos mais aguardados da história recente. Os trabalhos começaram com a leitura do relatório do processo pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Em um discurso firme e inflamado, Moraes apresentou os principais pontos das investigações, que detalham a existência de um plano para deslegitimar as eleições e, se necessário, usar força política e militar para manter Jair Messias Bolsonaro no poder. Segundo ele, o grupo acusado, conhecido como Núcleo Crucial, teria atuado de forma coordenada antes, durante e depois dos atos do dia 8 de janeiro. Em seu discurso, Alexandre de Moraes citou provas coletadas em operações anteriores, mensagens interceptadas e depoimentos de delação premiada que ligam diretamente os acusados à trama. Logo após a leitura do relatório, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou a acusação. Em um tom firme, Gonet descreveu o que chamou de, entre aspas, a maior ameaça institucional desde a redemocratização do país, fecha aspas. Segundo ele, Bolsonaro e seus aliados planejaram derrubar o resultado das eleições e ameaçaram autoridades, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal e membros do Congresso Nacional. Gonet afirmou que havia um plano detalhado, que previa desde a criação de narrativas falsas sobre fraude nas urnas até o uso da força militar caso fosse necessário. Depois da acusação, foi a vez das defesas. A primeira sustentação oral foi feita pelo advogado de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e peça central no caso por conta de sua delação premiada. A defesa de Cid tentou desqualificar o acordo de delação, alegando que ele foi coagido a falar e que suas declarações não deveriam ser usadas como prova principal. No dia 3 de setembro, as atenções se voltaram às defesas dos principais acusados. Foi a vez então de Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira apresentarem seus argumentos diante da corte. O advogado Matheus Milanês, que defende Augusto Heleno, destacou que seu cliente teria se afastado de Bolsonaro nos 2 últimos dias de governo. Ele negou qualquer envolvimento com a suposta trama e afirmou que não houve uso da BIM para perseguição política e atos ilegais. Mas o momento mais esperado veio com Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro. Corn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Em um discurso firme, ele negou todas as acusações, afirmando que o ex-presidente não participou de qualquer plano golpista. Vilardi criticou a delação de Mauro Cid, dizendo que o ex-ajudante mentiu diversas vezes e usou perfis falsos para tentar negociar vantagens. Entre aspas, não há uma única prova que ligue Jair Bolsonaro aos atos do dia 8 de janeiro, ou qualquer operação clandestina.
fecha aspas, disse Vilardi em uma fala que ecoou pelo plenário. Após horas de discussões e sustentações, o ministro Cristiano Zanin suspendeu o julgamento. O processo será retomado no dia 9 de setembro, quando Alexandre de Moraes apresentará seu voto e os demais ministros começarão a definir o destino de Bolsonaro e de seus aliados. Foram 2 dias intensos de julgamento, 2 versões completamente opostas. A de um lado, a acusação que fala em golpe, conspiração e ameaça à democracia. De outro, defesas que alegam perseguição política e ausência de provas concretas. O Brasil agora aguarda, e no próximo capítulo, o Supremo Tribunal Federal decidirá não apenas o destino de Bolsonaro, mas também o futuro da própria democracia.